Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito sucessório. Nossa convidada é a advogada e professora Raquel Lucas Bueno. Professora, tudo bem? Tudo ótimo. Então a gente sempre começa o Saber Direito Debate pela trajetória dos nossos convidados, né? Como é que o direito surgiu na sua vida? O que a levou a tomar esse caminho? Bem, na verdade, houve uma ajudinha aí por parte da minha mãe, porque inicialmente, naquela fase que a gente não sabe muito bem, está terminando os estudos para ir para a faculdade, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente, né, o dom que a gente tem. Então, basicamente, o que eu gostava na época era ciência totalmente diferenciada, eu gostava de biologia. Então, assim, eu tinha nada a ver. E aí a minha mãe falou a questão da empregabilidade, das portas que eram mais amplas em relação ao direito. Ela achava que eu tinha dom para coisa, né, a forma de conversar, de expor, de lutar pelos argumentos. Então ela falou, vamos tentar, faz. E aí foi assim que surgiu. E assim, minha mãe não é formada na área de direito, ela é psicóloga. Então assim, ela falou, tenta isso aí, você vai ver que eu tenho razão lá no final das contas. E aí eu fiz. Aí inicialmente tem aquele desconforto, né, primeiro semestre. E aí depois eu simplesmente me apaixonei, me encontrei mesmo dentro do direito. E aí segui meu rumo. E foi assim, foi uma ótima escolha, um ótimo conselho por parte da minha mãe. Não tinha ninguém na família que era advogado? Não, ninguém da área jurídica. Posteriormente, eu tive tios mais velhos que se formaram também na área do direito, mas assim, não houve uma questão do histórico, né, de pai para filho, nada disso. Mas foi ainda na faculdade que a senhora viu que tomaria esse caminho do direito civil, processo civil? Na verdade, não. Por incrível que pareça, a parte do direito civil e até mesmo a parte do processo civil, que é a minha especialidade também, não eram as minhas matérias, por assim dizer, preferidas na época da faculdade, da graduação. Então, assim, normalmente as pessoas se apaixonam muito pelo direito penal, ele é encantador, pelo menos do ponto de vista teórico. Então, assim, eu tinha outros ramos que eu preferia. E aí, na verdade, foi posteriormente a minha formação. Foi pós-graduação, quando eu comecei a estudar. No primeiro momento, eu comecei a me dedicar para concursos públicos. E aí, eu comecei a aprofundar nesses ramos que até então não eram os meus preferenciais. E aí, quando eu comecei a aprofundar e entender essa parte de civil, de processo civil, eu comecei a perceber que aquilo teria uma aplicabilidade prática, aquilo me abriria portas até mesmo na advocacia. Porque quando você fala do direito civil, você fala da vida das pessoas, desde antes dela nascer até o pós-morte. Então, eu comecei a ver oportunidades aí. Então, eu comecei a me dedicar, a estudar. E aí, quando você começa a entender aquele ramo, você começa a gostar. Essa é a verdade. No primeiro momento, o que é que te chamou mais a atenção, assim, na faculdade? Que área, antes de Na verdade, eu era penalista. Então, assim, inclusive, a minha prova da OAB foi na área penal. E aí, realmente, na teoria, o penal ele é muito interessante. Só que quando você começa a aplicar, pelo menos a minha experiência que eu tive com direito penal, na prática, né, assim, eu não me dei muito bem. Eu não me vi muito com a questão penal. Você tem que ter, igual eu falo com os meus colegas que são penalistas, que você tem que ter sangue no olho. Né? E assim, eu acabo me envolvendo muito e o direito penal para mim não foi interessante, do ponto de vista prático. Diferentemente, quando eu comecei a me dedicar às relações contratuais, que é o ramo do direito civil, principalmente família e sucessões, que é uma área também que eu atuo de uma forma bem mais incisiva, aí eu me encontrei, eu vi que realmente aquilo não mexia com o meu interior, o psicológico, porque o penal, principalmente quando você trabalha com júri, parte de homicídio, parte de crimes contra a ordem sexual, então assim, é um pouco pesado. Então, aquilo para mim acabava comprometendo até o pessoal. Então, eu deixei de lado e fui me especializar nessa área civil, né, de contratos, de família e sucessões, que também tem uma abrangência, né, os casos normalmente que chegam até o escritório, a maioria das vezes é relações contratuais, que são, houve o descumprimento e as pessoas querem o ressarcimento, querem o exato adimplemento, a tutela específica da obrigação, ou, por outro lado, as questões familiares que elas bombam, né, não tem como, isso faz parte do dia a dia das pessoas, e a parte de sucessões também, que é inevitável. Qual é a parcela de contribuição dos seus professores de uma forma efetiva na sua formação? Eu tenho muito a agradecer a muitos professores, e assim, com destaque na parte de sucessões. Eu tive uma professora que ela é defensora pública no Distrito Federal, Andréa Gomia, e eu lembro que as aulas dela, assim, de sucessões, por ser sucessões uma parte muito próxima da realidade das pessoas, né, a morte é inevitável e os efeitos jurídicos da morte também, eles são inevitáveis, ela tinha uma forma de conduzir. Então, assim, sempre muito, a aula muito repleta de exemplos. Então, não ficava aquela parte teórica, porque o grande problema na graduação é que você ainda não tem contato com a prática. Então, é possível que os alunos não gostem das ciências práticas, tipo o processo civil. Por que o processo civil é tão penoso na época da graduação? Porque o professor ele vai lidar
com casos que acontecem nos tribunais. O professor normalmente é da área, é advogado, ou juiz, ou defensor, então ele está interiorizado com aquilo. Agora, para o aluno que não tem aquela parte prática, que ainda não está, às vezes, fazendo um estágio, é tudo muito abstrato. Então, eu tive sorte de, pelo menos nessas searas de sucessões, eu tenho uma professora que era defensora pública, ainda é defensora pública, e ela sabia conduzir. Então, ela trazia exemplos muito próximos, né, assim, até para o leigo. Então, ficava tudo mais fácil de compreender. Então, foi uma das matérias que realmente na graduação eu já gostei, que foi o direito sucessório, é um dos ramos do direito civil, e aquilo eu acabei levando para a minha vida prática depois da graduação, depois da minha formação. Sobre o seu mestrado, já definiu a dissertação, o tema? Na verdade, a minha dissertação, se Deus quiser, isso sai até 2018, né? A gente consegue encerrar mais esse ciclo. E ele é voltado para a área de família. Então, as duas áreas que eu mais gosto de atuar, família e sucessões. E aí eu vou trazer um tema voltado para o poliamorismo, que é um tema ainda novo na doutrina. Nós não temos ainda um instrumento normativo que fala sobre essa questão dos casais que vivem, na verdade, você fala de aglomerados afetivos que não são mais restritos ao casal. Então, são relações afetivas envolvendo 3 pessoas, 4 pessoas. Não tem nada a ver, por exemplo, com a questão da bigamia, ou até mesmo com a questão de adultério, né? Ou de, você fala da relação do concubinato impuro, que a gente ainda tem essa previsão ainda um pouco carregada de preconceito, mas são relações em que você tem 3 ou 4 pessoas que querem estar juntas e elas querem viver, né, em arranjos múltiplos, como 3 pessoas, 4 pessoas. Então, é algo inédito para a legislação que previu o casal. Na verdade, a gente teve o quê? A previsão homem e mulher, depois o próprio STF reconheceu as uniões estáveis homoafetivas e os casamentos também homoafetivos, e aí agora a gente tem essa previsão dos arranjos múltiplos. Então, a gente vive essa época hoje dentro das famílias, a multiparentalidade, né? O poliamorismo ou famílias que são chamadas de simultâneas, poliafetivas. Então, é um tema, como eu disse, novo do ponto de vista normativo, mas que já está assolando a sociedade, está acontecendo. Existem, inclusive, registros já dessas uniões nos cartórios. E aí, o que acontece? A gente tem que se preparar para isso. É uma tendência. Então, na minha dissertação, eu vou basicamente trabalhar esse tema e saber como é que os instrumentos normativos vão se preparar para essa nova realidade social. Professora, vamos ao intervalo? Vamos sim. Perfeito, nós voltamos daqui a pouquinho com o Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta hoje com a advogada e professora Raquel Lucas Bueno, especialista em Direito Civil e Processo Civil. Professora, durante a semana aqui na TV Justiça, a senhora deu um curso intitulado Uma Análise do Direito Sucessório à Luz da Jurisprudência. Queria saber qual foi o seu objetivo com essas aulas. Na verdade, o público-alvo, né? Quem eu pensei na hora de montar esse curso. Basicamente, o leigo tem que ser atingido também, a sociedade, para que ela tenha conhecimento, porque existe uma certa dificuldade, pelo menos aparente, das pessoas em relação ao conhecimento jurídico da área sucessória. Então, na verdade, você percebe que o leigo, na verdade, no Brasil, até mesmo o inventário, ele é demorado. Parece que os parentes que ficam, os herdeiros, eles não têm aquele cuidado de tão logo a pessoa, né, falece, dar continuidade, fazer o inventário, regularizar a situação patrimonial. Então, o que a gente percebe é que as pessoas parecem que não conhecem, né, o que realmente deve ser feito, o quanto isso deve ser feito antes. Porque você, às vezes, encontra situações em que, por exemplo, o chefe de família, ele falece, e aí os filhos falam, não, vamos deixar a mãe morrer também, vamos deixar morrer porque a gente faz um inventário só. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, você tem herdeiros que vão falecendo e isso vai dificultar o inventário posteriormente. Então, basicamente, eu pensei em alertar, em dar conceitos, né, e conselhos para o leigo, para o cidadão comum e também o quê? Os acadêmicos, o pessoal que está na graduação ainda, os alunos, os concurseiros, porque como é uma análise feita também de acordo com a jurisprudência, eu conseguiria abarcar todo esse público, né? De uma forma razoável, uma forma ponderada, eu conseguiria abarcar o tema de direito das sucessões, que eu falo direito civil pós-morte, para todos esses públicos. Então, a ideia é trazer o que de mais novo nós temos hoje na jurisprudência, envolvendo esse tema, que é sempre um tema muito polêmico. Professora, o inventário é necessário mesmo quando a pessoa que morreu tenha deixado apenas um herdeiro? Sim. Aí, qual é a diferença? Quando você tem um herdeiro, chamado de herdeiro universal ou herdeiro exclusivo, a diferença é que quando você faz o procedimento de inventário, ao invés de você pedir para o magistrado a expedição de um formal de partilha,
que é o que a gente tem ao final, o documento que vai me permitir passar os bens para o meu nome, ou até mesmo sacar valores em banco, que às vezes pode ser feito até mesmo por meio de alvará judicial, a grande diferença é que ao invés de pedir ao magistrado a expedição desse formal de partilha, eu não tenho com quem partilhar, eu não tenho com quem dividir. Então a gente pede uma carta de adjudicação. Então, tem que ser feito? Tem. Inclusive, tem aquelas pessoas que fazem o chamado inventário negativo. O inventário negativo é quando não há bens. Mas aí, por exemplo, eu sou viúva, eu tenho filhos do falecido, mas não há patrimônio. Mas eu quero me casar novamente. Então, para que eu possa escolher o regime, é preciso fazer o inventário. Então, a gente faz o inventário negativo. Então, o inventário, ele é necessário quando tem um só herdeiro, bem como, em algumas situações, é interessante que ele seja promovido, mesmo diante da ausência de patrimônio. Ainda há confusão entre o que é herança e o que é espólio? Sim. Há, inclusive, doutrinadores que estabelecem que seriam expressões sinônimas, mas que eu usaria herança mais para tratar de direito civil e, quando eu falaria de espólio, eu estaria falando do aspecto processual. Tá? Mas, na verdade, há uma distinção. A herança é toda aquela massa patrimonial deixada pelo autor da herança, pelo falecido. A gente até fala um complexo de relações jurídicas deixadas pelo autor da herança. E aí, quando eu falo massa patrimonial, não é só a parte boa, os créditos, os direitos, englobaria também a parte das dívidas, os deveres, porque isso também é transmitido aos herdeiros, aos sucessores. Então, quando eu falo muito dessa massa patrimonial, eu estou me referindo à herança. E quando eu estou falando de espólio, eu estou falando de uma realidade processual. Porque, por exemplo, se o falecido deixou créditos para receber, é preciso promover uma demanda para cobrar esses créditos. Então, quem é que cobra? Não pode ser o falecido, ele deixou de existir. Então, quem é que vai estar no polo ativo ou no polo passivo de demandas processuais quando a pessoa morre? Ou você coloca ali, né, todos os herdeiros, ou você coloca o espólio, que é um ente despersonalizado, representado pelo inventariante. Ah, Raquel, não tem inventário ainda. Então, você vai ter o espólio representado por todos os herdeiros. Essa é a grande diferença. Então, acaba que eu restringo aspecto material de civil, herança, e quando eu estiver falando da parte processual, eu falo do espólio. A gente ouve muito falar no jovem que se emancipa, no filho que se emancipa, mas pouco na figura do deserdado. Pode explicar isso para a gente? Sim, o deserdado é uma figura de exclusão do direito sucessório. O próprio Código Civil, ele fala quem é que tem a capacidade sucessória, quem pode receber a legítima, quem pode ser beneficiado, por exemplo, no testamento, que é o que a gente chama de capacidade testamentária passiva. Só que, na verdade, o que acontece? Existem algumas pessoas que podem ser excluídas da sucessão. E aí a gente fala aqui de uma figura de punição. É uma pena de natureza civil. E aí nós temos, lado a lado, a indignidade e a deserdação. Vamos focar na deserdação. A deserdação, ela acontece quando você pratica condutas, na maioria das vezes, de criminais. São condutas, por exemplo, o homicídio, crimes contra a honra do falecido, ou até mesmo quando você obsta a manifestação livre de vontade dele. Por exemplo, violando testamentos. Então, na deserdação, é o próprio autor da herança, antes de falecer, ele foi vítima de um ato de ingratidão. Então, ele faz um testamento e, nesse testamento, ele insere uma cláusula de deserdação, dizendo por que ele está deserdando. Só que na deserdação, você não deserda qualquer tipo de herdeiro, você deserda os herdeiros necessários. Então, quem são eles? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, o próprio autor da herança, ele manifesta a autonomia da vontade, a autonomia privada, e diz, eu estou deserdando o meu herdeiro necessário. Por isso, aí ele tem que colocar no testamento, de forma expressa, a justa causa. E a justa causa, ela está no próprio Código Civil. O Código trata das hipóteses de indignidade e de deserdação, certo? Então, na deserdação, é fruto da própria autonomia da vontade. Eu coloco lá a conduta que foi praticada e digo por que eu estou deserdando. Lembrando que depois que eu falecer, os interessados têm que ratificar a deserdação judicialmente. Então, ela não produz efeitos imediatos. Se ninguém fizer nada no prazo legal, mesmo ele tendo sido deserdado no testamento, ele vai receber. Professora, vamos numa situação hipotética, né, para encerrar esse bloco. Vamos supor que uma empresária morre e o ex-marido reclama os bens. Ele tem direito a isso? Aí nós estamos tratando do artigo 1831 do Código Civil, que ele fala basicamente, 1830, desculpa, que ele fala basicamente sobre quando é que o cônjuge ele pode receber.
Então, o cônjuge, ele vai ter as hipóteses em que ele vai ser meeiro, que ele vai ser herdeiro. Inclusive, com o Código Civil de 2002, foi reconhecido o cônjuge sobrevivente como sendo um herdeiro necessário. Só que o Código Civil, ele estabelece em que hipótese esse cônjuge vai realmente receber. E ele diz assim, o cônjuge recebe desde que, no momento da abertura da sucessão, no momento que o sujeito faleceu, eu estivesse ainda o quê? Vinculada a ele. Então, eu não posso estar separada judicialmente, nem separada de fato há mais de 2 anos. Então, se no momento que o sujeito falece, eu estava dele separada judicialmente, ou até mesmo separada de fato há mais de 2 anos, eu não vou concorrer. Eu vou ter até a minha ameação, mas eu não vou ter herança. E aí é interessante que o Código Civil ele diz assim, nesse caso da separação de fato, há mais de 2 anos, se eu provar que a separação de fato não foi por minha culpa, mas por culpa do falecido, eu volto a receber, que é o Instituto da Culpa Funerária. É tratada muito bem aí, professor Rolfo Madaleno, mas enfim, você começa a questionar a culpa do falecido, que é um instituto totalmente, do ponto de vista da doutrina, é ilógico, mas que ainda está em vigor. Professora, vamos a mais um intervalo? Vamos sim. Perfeito, daqui a pouquinho a gente volta com o Saber Direito Debate, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate, a nossa convidada é a advogada e professora Raquel Lucas Bueno. Hoje estamos falando de direito sucessório. Professora, a senhora trouxe alguns livros aqui, vamos Sim. falar sobre eles. Primeiro, aqui, Morrer e Suceder, Passado e Presente da Transmissão Sucessória Concorrente, de Giselda Hironaka. O que podemos falar sobre ele? Esse livro é um livro extremamente específico. Ele trata do direito sucessório como um todo, mas ele foca na sucessão que a gente chama de legítima, que é aquela prevista no Código Civil. E aí, na verdade, ele fala sobre os grandes problemas que nós temos sobre o artigo 1829(1) do Código Civil. Ele fala sobre concorrência sucessória. Quando é que concorre, por exemplo, o cônjuge com os filhos, o caso da companheira, que é um problema que nós temos hoje, que é a redação do artigo 1790, que está prestes a ser solucionada pelo próprio STF, declarando a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, é um livro que eu recomendo para situações bem específicas. A análise dela é muito pontual na concorrência sucessória dentro da sucessão legítima. Então, não seria um livro que aborda, por exemplo, um aluno de graduação que quer estudar o direito sucessório como um todo, esse livro já não serviria. Ele é bem específico. Certo. A senhora também trouxe aqui Manual de Direito Civil, de Flávio Tartucci. Esse aí é meu xodó. Tem um carinho, um apreço muito grande pelo professor Flávio Tartucci, professor de Minas. E é um livro, o professor Flávio Tartucci, ele escreve obras de direito civil setorizadas, separadas, e ele resolveu juntar essas obras e criar esse manual. Então, apesar de ser manual, normalmente os professores não gostam de manual, mas esse manual ele não deixa nada a desejar. Ele tem toda a análise do direito civil como um todo, inclusive essa parte que a gente vai tratar, que é o direito sucessório, e aí muito atualizada, com enunciados das jornadas de direito civil, com as súmulas, com informativos, com jurisprudência. Então, é uma obra que vale a pena, tanto para operadores, para concurseiros, para quem está na graduação. Então, é um livro que atinge todos esses públicos. A senhora também trouxe aqui Curso de Direito Civil, de Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Esse aí também é um dos livros que eu tenho um especial apreço, as obras do professor Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Essa edição é uma edição, essa eu tenho um apreço especial porque tem as minhas anotações, mas inclusive essa obra do Cristiano Chaves e do Nelson Rosenwald, ela já foi até atualizada, não é mais a editora Atlas, é a editora Juspódio. São 2 autores sensacionais também, cuja obra envolve parte de jurisprudência. É uma obra muito atual e que, em alguns casos, eles envolvem até mesmo questões de concurso. Então, também, para o operador do direito, para o concurseiro, e para quem está fazendo graduação, é um livro muito importante, porque ele tem o aprofundamento necessário da matéria. Então, e a linguagem também é uma linguagem simples. Então, isso é muito importante para quem, principalmente, está tendo contato pela primeira vez com a disciplina. Tinha algumas questões ainda para a senhora, além dos livros. Queria fazer uma outra suposição. Vamos imaginar, então, que um industrial morre e deixa 5 filhos, só que no testamento ele decidiu doar o patrimônio todo. É possível fazer isso? Na verdade, quando você parte para a análise do direito sucessório, você já começa falando da tal da legítima. A legítima é 50% do seu patrimônio que você não pode dispor se você tiver herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Artigo 1845, a gente já tinha falado sobre isso, são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente.
Se você tem essa categoria de herdeiros chamados de necessários, você não pode dispor do seu patrimônio inteiro por meio do testamento. Então, você teria 50%, que é a legítima, que é para esses herdeiros específicos, que aí é a proteção do chamado mínimo existencial, princípio da solidariedade social e familiar. Agora, os outros 50% você pode dispor livremente em testamento. Para contemplar, às vezes, um melhor amigo, contemplar uma instituição de caridade. Então, aí não tem problema. Mas, havendo herdeiros necessários, você não pode dispor da integralidade do seu patrimônio, infelizmente. Existe testamento oral? Na verdade, o Brasil, ele só admite expressamente na legislação uma modalidade, que é o chamado testamento nuncupativo militar. É aquele sujeito que está em guerra, ele está numa determinada expedição e aí ele se vê ferido e ele sabe que está passando dessa para uma melhor e ele fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para deixar, se eu quiser dispor de alguma parte do meu patrimônio, como é que eu faço? Então, ele pega aí 2 companheiros de guerra e ele dispõe oralmente sobre como ele quer que essa parte disponível seja rateada. É a única modalidade expressa na legislação, testamento nuncupativo militar. A professora Maria Berenice Dias, que também é sensacional nessa temática, ela diz que ela não vê óbice no testamento oral, por exemplo, o codicilo, que é um testamento menor. Ela diz que você poderia fazer esse testamento gravado, com áudio e vídeo, e que ele seria válido. Mas é um posicionamento, né, unilateral, um posicionamento minoritário. Eu ia até te perguntar sobre isso, né? Codicilo, que eu fiquei curioso com essa palavra. O codicilo, na verdade, ele é previsto expressamente na legislação e ele nada mais é do que um testamento especial. Ele é o chamado testamento anão, porque é um testamento que você dispõe de bens de pequena monta. Lá você pode, por exemplo, nesse testamentozinho, colocar disposições de última vontade, por exemplo, qual é a foto que você quer que coloque naquela lembrancinha da missa de 7º dia, quais são, eu quero que toque uma música especial no dia do meu enterro. Então, assim, são disposições para o funeral, disposições de pequena monta. São joias, bens móveis de pequeno valor. Porque a gente sabe que quando os bens eles têm um valor mais considerável, aí você tem que fazer o testamento ou nas formas ordinárias ou extraordinárias. Agora, sei lá, eu quero deixar uma roupa que a minha melhor amiga gostava de usar. Então, você não precisa fazer um testamento, né, público, por exemplo. Você pode fazer através de um codicilo. E aí, nesse ponto, o professor Carlos Roberto Gonçalves, ele vem e diz assim, o que seria bens de pequena monta? Aí, ele estabelece o percentual de 10% do seu patrimônio. Então, esses 10% representativos do seu patrimônio total, você poderia dispor por meio do simples codicilo, bastando aí que ele seja escrito. Não precisa ser oficializado, passar por cartório, nada disso. No caso da união estável, os direitos à herança são os mesmos? Não, não são. Esse é o grande problema, o grande conflito da atualidade, que eu estou muito feliz que esse conflito está prestes a ser solucionado. Nós temos, inclusive, um recurso extraordinário pendente de julgamento no Supremo, em que é a relatoria do ministro Barroso, em que já foi reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1790. Na verdade, você já tem aí, só está faltando 3 votos, então praticamente o julgamento já está definido. Esse dispositivo, ele tende a ser declarado inconstitucional devido a esse tratamento diferenciado entre o cônjuge e a companheira ou companheiro sobrevivente. E aí o que acontece? Quando o Supremo realmente decidir, eu creio que o julgamento saia ainda esse ano, de 2017. Então, aí nós vamos aplicar o mesmo tratamento que é dado para o cônjuge sobrevivente, eu vou dar para a companheira ou companheiro sobrevivente. Mas, na atualidade, o artigo ainda está em vigor, ele é um artigo que trata de forma diferenciada a sucessão, bem diferenciada. Precisamos esperar um pouquinho mais ainda. Um pouquinho mais. Professora, eu queria agradecer o seu tempo, o seu espaço. Muito obrigado, foi bastante esclarecedor o papo aqui no Saber Direito Debate. Obrigada. Tá bom? Saber Direito Debate, então, fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Edições anteriores também estão disponíveis lá no nosso site. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.